Nós iremos aprender o que são os pré-socráticos. Não irei explicar a teoria dos pré-socráticos, o que eles falavam detalhadamente. Eu irei explicar o que são os pré-socráticos, o que era o período histórico dos pré-socráticos, ok? Para explicar qual foi o período histórico dos pré-socráticos, qual a importância disso na história da filosofia, primeiro eu vou passar para vocês quem foram os pré-socráticos. Então, veja aí. Os filósofos se chamavam pré-socráticos. A palavra pré, antes de qualquer coisa, significa antes. Socráticos, por causa do filósofo Sócrates. Então, antes de Sócrates. Daí você pode virar e falar, nossa, esse cara tá louco. E tá falando o quê? Que os caras vieram todos antes de Sócrates, mas tem filósofos ali naquela lista que não veio antes de Sócrates. Sim, existem filósofos pré-socráticos que viveram no mesmo tempo que o Sócrates. Mas o que acontece? Esses filósofos que estavam no mesmo período que Sócrates, mas fazem parte dos pré-socráticos, é devido ao tipo de pensamento. Eles fazem parte do mesmo tipo de pensamento filosófico do que os pré-socráticos, certo? O que acontece então? Os filósofos pré-socráticos, nós temos uma grande dificuldade de estudar os seus pensamentos. Por quê? Porque não existem duas coisas que nós estudamos os filósofos pré-socráticos. Primeira, são chamados de fragmentos. O que é um fragmento? Fragmento é um pedaço, uma parte. Se perdeu, queimaram, destruíram. Isso aí na história, depois nós vamos debater um pouco mais. Foi perdido, né? Ou como se diz em Alexandria, lá queimou a biblioteca de Alexandria. Imagina queimar uma biblioteca. Perde o livro, destrói tudo. Então você não tem mais o livro do cara, você tem trechos, pedaços. Então você pega os pequenos pedaços, une e monta o que você acredita ser a teoria do que o cara dizia. Outra coisa, o que se chama de doxografia. O que é a doxografia? É o que outro autor comenta sobre o filósofo. No caso, às vezes, Platão ou Aristóteles. Os dois comentavam, discutiam os filósofos pré-socráticos. E aí você tem a teoria, você tem a ideia do que o filósofo pensava, certo? Então nós temos essas ideias do que os filósofos falavam, os pré-socráticos. É impossível falar de pré-socráticos sem falar de Sócrates. Por quê? Obviamente, um pré-socrático veio depois de Sócrates. Qual é a relação de uma coisa com a outra? Porque os filósofos pré-socráticos, eles estavam muito ligados a uma coisa chamada physis. O que é a physis? A palavra physis, ela vem de uma palavra grega, lógico. Porque os filósofos antigos, eles eram gregos. O mundo era basicamente grego. Porque os filósofos que nós estamos falando são filósofos ocidentais. São filósofos que viveram e são do Ocidente, que era basicamente grego. O que é a physis? É o mundo físico. Da onde surgiu o mundo? Da onde surgiu as coisas? Da onde surgiu a matéria? Então é uma preocupação inicial que a filosofia pré-socrática vai ter. Eles são focados nisso, da onde veio o mundo. Entende? Então existe uma divisão básica entre os filósofos pré-socráticos. Que divisão é essa? São três escolas. Quais são essas três escolas? A escola jônica, a escola itálica e a escola atomística. O que são essas escolas? O que elas faziam? O que elas pensavam? A escola jônica, obviamente, ela é de uma região. Por que ela chama jônica? Porque ela veio da Jônia. Jônia é uma região grega, onde atualmente é o que nós chamamos de Turquia. É a Turquia atual. Então o que nós chamamos de Turquia, antigamente era chamado de Jônia,
E esse espaço é da onde a maioria desses filósofos vieram. Filósofos como Tales, Anaximandro e o Heráclito. Tá? O Heráclito também faz parte dessa escola. A escola itálica. A escola itálica, ela é basicamente uma escola pitagórica. Ela é a escola fundada por Pitágoras, que é um dos filósofos mais importantes nesse período. Por quê? Que ele é importante? Porque ele funda o nome filosofia. Antes dele não existia nome específico para as educações que eram feitas, para o tipo de pensamento. O que o Pitágoras vai lá? Ele fala assim, olha, a gente gosta de conhecer. Então, gostar, amar o saber. Eu amo a sabedoria. Eu filosofia. Ok? Isso aí, mais pra frente a gente discute melhor. E a escola atomística. O que ela faz? Nesse momento, eles vão pensar o que? A atomística, logicamente, o átomo. Eles vão discutir a unidade do elemento. Olha que legal. O átomo é o A, a negação, né? O que é o A normal? É o não normal. Então, eu não sou normal por causa do A na linguagem. Isso também tem a ver com o grego. E o tomos. O átomos é a divisão. Tomos é a não divisão. O não divisível. Então, eles vão já entrar nessa ideia de aquilo que não se divide. O átomo não se divide. É a partícula que está em tudo. Criada por um cara chamado Leucipo. Tá certo? Que vai ser continuada por Demócrito e Epicuro, que são filósofos mais adiante. Então, esse é o período pré-socrático, numa base. Lembre-se, isso é só o que foi feito no período. Eles eram filósofos que buscavam da onde surgiu o mundo, dividido em 3 escolas. Mais pra frente, vamos discutir o que esses filósofos pensavam, como pensavam separadamente. Mas isso é só para vocês terem uma base do que foi o período pré-socrático. Ok? Até o próximo vídeo.